se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do fado na Lapa. Na Lapa, os arcos que se erguem como sentinelas brancas escondem segredos mais antigos que a própria boemia que toma suas ruas. Dizem que, quando a noite cobre a cidade e o silêncio se mistura ao som distante de violões e copos tilintando, um canto melancólico ecoa entre as paredes úmidas dos becos. É um fado, mas não qualquer fado, é a voz de alguém que jamais deveria ser ouvida novamente. Os moradores mais antigos contam que a canção vem acompanhada de um arrepio estranho, como se o frio subisse da pedra do calçamento até o coração. Alguns afirmam que o lamento vem de uma antiga cantora portuguesa que morreu ali, ainda no século XIX, depois de uma noite de vinho e ciúmes. Outros acreditam que não se trata de uma mulher, mas de algo muito pior, usando a voz como armadilha. Naquele cenário de sombras, um jovem chamado Henrique, estudante de música, decidiu investigar a origem da melodia. Fascinado pelo fado, ele sonhava em compor algo inspirado naquelas notas que surgiam do nada. Sua obsessão cresceu quando ouviu, pela primeira vez, a melodia num beco próximo aos arcos. Era tarde, quase 3 da manhã, e as ruas já estavam quase desertas. Ele ouviu o som suave, melancólico e cortante como vidro, vindo de um ponto onde não havia ninguém. O vento carregava a voz feminina, cheia de dor e saudade. Henrique tentou seguir o som, mas a canção parecia brincar com sua percepção. Um instante vinha da esquerda, depois da direita, ora de cima, como se as próprias pedras da Lapa guardassem o segredo. Seu corpo estremecia, mas sua mente queimava de curiosidade. Não era medo que sentia, mas uma espécie de reverência, como quem escuta um chamado que não pode recusar. Naquela noite, ele voltou para casa sem respostas, mas com a certeza de que precisava retornar. A melodia não o deixava em paz, perseguia-o em sonhos, repetindo versos em português antigo, quase incompreensíveis. Henrique ainda não sabia, mas cada vez que ouvia aquela voz, uma marca invisível se gravava em sua alma. A Lapa tinha escolhido sua próxima vítima. No dia seguinte, Henrique retornou à Lapa com seu violão. Sentou-se próximo a um dos arcos e começou a tocar, esperando atrair a canção misteriosa. As notas de seu instrumento ecoavam no vazio, até que, de repente, outra voz respondeu, como se dialogasse com ele. Era a mesma voz da noite anterior, triste, carregada de dor e desejo. Henrique se arrepiou, mas continuou a dedilhar. Uma estranha harmonia se formou, e ele sentiu como se não fosse mais dono de suas próprias mãos. A cada acorde, o ar ficava mais pesado. Uma bruma fina começou a surgir do chão, espalhando-se como véu. Henrique percebeu vultos entre a neblina, silhuetas de homens e mulheres vestidos com roupas antigas, como se estivessem dançando em uma festa esquecida no tempo. No centro da névoa, uma figura feminina se destacou. Vestia um longo vestido preto, seus cabelos caíam como rios de sombra, e seus olhos eram poços sem fundo. Ela sorria para Henrique, mas não havia calor naquele gesto. A mulher aproximou-se, e sua voz se fez clara, cortando o silêncio. "Toca para mim. Toca até que sua alma sangre." Henrique tentou responder, mas sua garganta estava seca, sem som. O fado se intensificou, e os vultos ao redor começaram a murmurar em coro, como lamentos vindos de cemitérios. A realidade parecia desmanchar-se, e Henrique sentiu que não estava mais apenas na Lapa, mas em um espaço entre os vivos e os mortos. Desesperado, tentou parar de tocar, mas suas mãos não obedeciam. O violão parecia preso ao seu corpo, como se tivesse se tornado parte dele. Quando a canção terminou, a mulher desapareceu na névoa, deixando apenas um eco sufocante. Henrique caiu de joelhos, exausto, mas sentindo que algo de si havia sido arrancado. A obsessão de Henrique pelo espírito aumentou. Ele começou a procurar registros históricos sobre cantoras portuguesas que tivessem morrido no Rio. Descobriu fragmentos de relatos sobre uma fadista chamada Amália Duarte, que teria se apresentado em tavernas da Lapa em meados do século XIX. A Amália era descrita como uma voz incomparável, mas também como uma mulher envolvida em paixões violentas. Seu fim teria sido trágico.
encontrada morta após uma noite de ciúmes e facas, seu corpo desapareceu antes mesmo de ser sepultado. Alguns afirmavam que seu espírito fora condenado a vagar, cantando eternamente o lamento de sua morte. Outros acreditavam que ela nunca fora apenas humana, mas uma entidade que se disfarçava de mulher para seduzir e aprisionar almas através do canto. Quanto mais Henrique lia, mais se convencia de que estava diante de algo real. Mas em vez de temer, sentia-se atraído. Queria ouvir a voz novamente, aprender seus segredos, até mesmo gravar o fado proibido. Ele passou a evitar amigos, a abandonar aulas e a se isolar. Noite após noite, voltava a Lapa em busca da presença de Amália. O mundo ao seu redor desmoronava, mas ele já não se importava. Certa madrugada, encontrou novamente a silhueta da mulher. Dessa vez, ela estendeu a mão para ele. Henrique, como em transe, avançou e a tocou. A pele dela era fria como pedra de túmulo. No instante em que seus dedos se cruzaram, Henrique foi lançado em uma visão. Viu-se no passado, em uma taverna iluminada por velas, ouvindo Amália cantar enquanto homens aplaudiam e choravam. Mas havia sangue espalhado pelo chão, e uma faca cravada no peito dela. Quando voltou a si, Henrique estava sozinho, com o violão quebrado em suas mãos. Seu coração batia como se quisesse fugir do corpo. A partir daquele encontro, Henrique começou a mudar. Sua voz ganhou um timbre estranho, sombrio, e ele passou a cantar versos que jamais aprenderá. Pessoas que o ouviam sentiam um desconforto profundo, como se sua canção abrisse cicatrizes antigas na alma. Alguns amigos tentaram ajudá-lo, mas desistiram ao perceber que ele já não era o mesmo. Seus olhos tornaram-se mais escuros, e ele falava pouco, como se vivesse em outra realidade. O espírito de Amália agora o acompanhava em todo lugar. À noite, ela surgia diante dele, exigindo mais música. Durante o dia, sua sombra o perseguia em reflexos de vidraças e poças d'água. Certa vez, enquanto cantava em um beco, um morador de rua tentou interrompê-lo, gritando que aquilo trazia desgraça. Henrique não parou, e o homem caiu morto diante dele, os olhos arregalados de pavor. O jovem não sentiu culpa. Pelo contrário, percebeu que o poder do fado crescia dentro de si. Era como se estivesse se tornando o novo guardião daquela maldição. Mas, no fundo, uma parte sua ainda lutava. Em noites de lucidez, ele lembrava de quem era e tentava resistir. No entanto, a voz de Amália era sempre mais forte, prometendo-lhe glória eterna através da música proibida. A cada nota, Henrique sentia sua alma ser dilacerada, até que já não sabia se era ele quem cantava ou se era apenas um instrumento da fadista morta. Na última noite, Henrique voltou a Lapa pela derradeira vez. Levava consigo um caderno, onde escrevera a letra completa do fado amaldiçoado. Estava decidido a registrar a canção, custasse o que custasse. Ele se sentou sob os arcos, abriu o caderno e começou a cantar. Sua voz ecoou pela madrugada, poderosa e assombrosa. Os poucos que passavam sentiram calafrios e fugiram, jurando ter visto vultos dançando ao redor do jovem. A névoa retornou, mais densa que nunca, e Amália surgiu diante dele, sorrindo. "Agora, você é meu", disse ela, e seus olhos brilharam como fogo morto. Henrique cantou até a última estrofe, mas, ao final, seu corpo desabou sem vida. O caderno caiu ao chão, manchado de sangue. O vento soprou as páginas, espalhando os versos pela rua deserta. Na manhã seguinte, não havia sinal do rapaz, apenas o violão quebrado e fragmentos de papel molhados pela chuva. Alguns juram que o espírito de Henrique agora também ecoa entre os becos, cantando ao lado de Amália. Desde então, quem passa sozinho pela Lapa nas madrugadas pode ouvir o dueto sombrio. A cada nota, a cidade se lembra de que certos cantos não foram feitos para os vivos. E assim, o fado da morte permanece, atraindo novas vítimas, eternizando a maldição sob os arcos da Lapa. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://
apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.